Bem-vindos a mais um Chiclete Colombada, onde a gente vai trazer uma configuração. Zé chegou aqui hoje cheio de dúvidas, né, Zé? Dúvidas. Inclusive nós estamos endividados, né? Que a gente pegou uns processos aí, né, bicho? Rapaz, inclusive quero avisar pra vocês que, se possível, vocês curtam, sigam, compartilhem, né? Propaguem a palavra do Chiclete Colombada, porque a gente tá recebendo um processo aí. Nossa editora, ao Chiclete com Carinho, infelizmente, ela se lascou. Vai ter ao leitor com o grampinho agora. Mas eu quero saber, o Zé chegou assim, Hilda, eu tenho uma pergunta pra você. Que pergunta você tem, Zé? Rio Douglas, como conhece, o Rio trabalha na Todo mundo Fanzine, o conhece. Douglas na Reboot. Que estamos gravando hoje direto da Panini Point. Isso. Venham conhecer também esse espaço incrível da Aí Panini eu Point. pergunto, né? Qual que vende mais da Panini? É Marvel ou é DC? É um dos dois. Aí disseram Nenhum dos dois. Turma da Mônica. Turma da Mônica. Marvel DC? Turma da Mônica. Turma da Mônica. Turma da Mônica não Fez minha infância. passou por cima das crises, continua formando novos leitores, Verdade. continua com os gibis a preço acessível, né? Mas E a pergunta que tiragens não vai calar. altas. Por que que ninguém fala de Turma da Mônica ou quadrinho infantil? Pois é, isso o YouTube não mostra. Isso o YouTube não mostra, mas Polêmicas. o Chiclete Colombada vai mostrar. A gente só faz assunto bom. Cara, a gente tava até confabulando, eu e o Zé trocando ideia, porque o Zé, inclusive, ele tem uma filha que consome vários materiais. Isso. Uma amiga minha também mandou uma mensagem pra mim esses dias atrás dos quadrinhos do Homem-Cão, né? Do Homem-Cão. Homem-Cão. Que Teve teve uma filme. animação agora, que foi um Isso. sucesso. Com um sucesso muito E a gente grande. viu que no mercado americano, por exemplo, o Homem-Cão é um dos quadrinhos mais vendidos. Isso. Passando Marvel, passando DC. E a gente fica assim, caramba, será? Como o Zé falou, dentro do mercado, dentro das crises editoriais que estão acontecendo, será que também não é interessante as editoras olharem um pouco para esse mercado? É um Isso. nicho que não está sendo atingido com muita força, né, Zé? Pois é, que se a gente for comparar nas décadas anteriores, né, pelos anos 90 e tudo, só Isso. tinha gibi de herói, gibi infanto Oh. juvenil. Não tinha um Vértigo, Não. não tinha essas graphic novels europeias. Eu, por e exemplo, tudo, né? criança, Zé, eu adorava ler Turma do Arrepio, Capitão Ninja, adorava, porque inclusive são materiais nacionais, né? Os próprios Pequeno Ninja, Trapalhões. Pequeno Ninja, é verdade. Eu Cara, é muito bom, bicho. Eu li muito Cezinho e eu li muito Seninha. Seninha. Eu adorava o Seninha. É verdade, tu fala muito, até Eu hoje, tem um adorava carinho muito Seninha, especial. E detalhes, são até materiais que poderiam, de alguma forma, serem republicados, Pois é. né? Verem a Aí- luz novamente, né? Pois é. No mercado Tinha editorial. muita coisa infantil. Aí agora, né, nesse amadurecimento tudo, das novas editoras e tudo, tá saindo muita coisa boa de adulto, Ah, mas não tá tendo esse regresso para resgatar os quadrinhos infantis. verdade, verdade. A gente verdade. vê, realmente tem algumas exceções, por exemplo, a própria editora Comic Zone vai lançar a Turma do Arrepio, tá lançando agora os Smurfs, né? Verdade, os Smurfs tá sendo. Tem- E detalhe, a gente vê que muita gente procura já sim. sendo procurado e tal. Pois é, eu acredito que se realmente fizer um grande sucesso, talvez inspire os outros editores a lançarem também outros quadrinhos infantis, né? Que não saem ou que não investem tanto, E né? detalhe, a Comic Zone, ela também foi muito esperta, né? Esses dois lançamentos, eles são para atingir também a gente. Leitor Que saudosista, que leu lemos mais esse fácil. material no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente leu muito esse material, e ter essa edição num material muito mais bonito, um trabalho Que editorial eu acho que, massa, inclusive, bacana, né? o Smurf nunca saiu no Brasil, né? Saiu algumas edições Espaçado. espaçadas, Não saiu mas não saiu em cronológica. ordem, né? Por exemplo, não é como o próprio Asterix, né? O Asterix, ele é um Aí material que saiu saiu tudo e tá saindo agora em formato ônibus. Sim. O próprio Tintin, o Tantan também. O Peanuts também, né? Que é difícil, também sai pela LPM, né? E faz tempo que não tem a publicação É. do Snoopy, né, cara? Faz Pois tempo é. que não tem. E tem muitos outros materiais com essa abordagem. O próprio Calvin Haroldo, hoje tem muito tempo que não se tem uma nova republicação de Calvin Eu Haroldo, acho que né? a Conde fica relançando. Ela É. quando agora reassumiu a Conde, eles lançaram o que estava faltando e ficam sempre republicando. É. Mas eu acho assim, por que os canais não falam tanto? Será que é porque eles acham que o público do YouTube só se interessa em quadrinhos adultos? Mas olha, uma das coisas que eu tô percebendo, que uma das saídas da Marvel, vou até pegar aqui que a gente Isso. separou aqui Vai pra lá. vocês, uma das saídas da própria Marvel e DC, e é uma matéria que tá saindo bastante, como Pequenos Heróis Marvel. Aqui, inclusive, na Panini Point, a gente já viu que o volume 1 esgotou, né? Só estamos agora com o volume 2. A gente lá na Fanzine, na Reboot, deve ter, sei lá, pouquíssimos também do volume 1, o volume 2 tá E tendo dos saída. mais atuais, no caso. Cara, e é um material que eu acho o desenho super dinâmico, eu já tinha visto várias artes, né? Algumas artes Dessa. do Eu tenho Scott até Young, né? o do Scott Young, exatamente, que é o mesmo cara do Eu Devo Conto de Fadas. Isso. O meu chaveirinho do Demolidor é uma arte do Scott do Young, Scott que eu Young. É o adoro. Demolidor? Não é o Demolidor, um abraço, Hugo. Saudade de você, meu lindo. O próprio, isso aqui, cara, pra mim é sensacional, porque eles estão trazendo também os Jovens Teen Titãs, Titans. né? Teen Titans, no caso, na pegada do Gol, né?
Então, também é um... Porra, eu achei esse desenho aqui fantástico. Eu acho muito massa. Tá O desenho passando é aqui pra muito bom. vocês. E fora também, né, Zé? A Marvel tá trazendo esses formatos de aventuras Marvel, que ainda pega aquele nostalgista, assim, porque o logo remete muito É, às Super Super Aventuras Aventuras Marvel, né? E são histórias São mais lights, né? Exatamente Sem voltadas para o cronologia pesada e tudo. Aham. Então, assim, o pessoal fala, como vai fazer para renovar o Exato, mercado de leitores? É exato. investir em quadrinhos acessíveis, tanto de conteúdo, quanto de formato, quanto de preço, para as crianças. A gente né? até falou sobre essas edições como Turma do Arrepio, que tá vindo, mas por que não pensar nesse material também, nesse formatinho canoa, um grampinho, para ser mais acessível? pra Talvez até chegar, saia, né? A né? gente nem sabe como vai ser É, anunciado. sabe, Alguns né, mangás cara? já tentaram ser assim. Antigamente saía o Inazuma Eleven, né? Que é o Super Uhum. 11, que ele saía formatozinho Era. de capa cartão, sumiu. Outras edições também já saíram com um público um pouco mais infantil barra adolescente. Aquela galera que tá entrando saindo do infantil para adolescente, né? Por exemplo, como o Turma da Mônica Jovem, É. que já sai com a caixinha, né? Tudo A bem própria, sucesso, a né? própria Marvel DC, né, por exemplo, tem aquela edição que eu acho fantástica do Dustin Nguyen, que é do Batman, né, que é Isso. como se fosse um conto de fadas, umas É fábulas, isso muito que é legal muito essa legal. edição. São Porque os a Marvel formatos DC teens, né, teens e kids, e né? kids, né. E tem tanto na Marvel como na DC, né? Que na Marvel tem aquele Homem-Aranha ama Mary Jane, Sim. né? Tem os do Avengers, alguma coisa, que é um títulozinho mais, menorzinho, mas é um título infantil, né? Você vê que o desenho ele remete muito às animações, né? E o próprio, como a gente falou no início, né? O Homem-Cão, né? Que é um sucesso. Faltava trazer. Só algumas a gente animações, trazer Capitão Cueca, Capitão né? Cueca. É porque o ele sai. Homem-Cão, o Capitão Cueca, aí famosíssimo Diário de Banana, né? Diário de Banana Mas- e as Aventuras de Mike. Mas, por exemplo, ele sai num encadernadozinho, como se fosse um livrinho, né? É. Por que não pensar também num formato mais acessível, sei lá, R$ 9,90, R$ 12,90 ali, né? Pra chamar a atenção Isso. da criançada, pra ser um material mesmo que a criançada pega, relê, gosta ali, sabe? Até porque o moleque sai do filme, gostou muito do filme, quer ir atrás do quadrinho. Todo mundo faz isso, né? A gente sabe que, por exemplo, é super complicado a gente entender vendas da Turma da Mônica, né? Porque a Maurício Souza ela é super fechada com isso, você não tem acesso a esses números. Mas quem tem a vivência da loja no dia a dia Sai muito. tem a percepção de que ainda é um material que sai bastante. Assim, por exemplo, do nada liga alguém de algum colégio e diz que você tem quantas edições de Turma da Mônica? Eu tô aqui, sei lá, com 200. A pessoa, não, eu quero 700. Os professores indicam Então, muito, né? como já didático, aparece. O Douglas acompanhou lá, porque lá na fanzine eu tenho muito disso, de alguns professores. Dizem assim, vou precisar de 700 unidades, e aquele caos que eu tenho que falar com o distribuidor, e a gente consegue. Ou seja, roda muito ainda. É um Muito material difícil que também a roda gente bastante. conseguir os materiais também, por exemplo, da Disney, né? Que saiu os almanacs da Culturama. Uma das coisas que acontece muito lá na loja, sabe o quê? É a gente procurando Disney num formatinho que a Culturama vai lançar, um formato mais barato, um formato... Sim. E não tem mais esse material. A Culturama tá num limbo ali, É, editorial, que a gente não chega tá em alguns entendendo. cantos que a gente não consegue. A gente faz recebe pedido, muito não material da Disney, por consegue. exemplo, aquelas edições lá do Tio Patinhas lindíssimas, mas R$100. É. Eu acho que falta Tinha os esse almanacs, né, material também. acessível, né? Pensando na criança. Porque esse material capa dura, de luxo, é pra gente. Isso. E a criançada? Porque a criançada é o público que Que consome, até né? então a gente tinha até um boom das MSPs, né? Que a gente procurava, tinha uma Inclusive galera... os canais de YouTube falavam mais. Hoje em dia... Tá parado, né? A gente não sabe pra Cansado, onde estão mais foi, né? comprando. Eu Pois só é. corrigi minha coleção do Não, SP tá, todo. e ainda é tudo muito bom, cara. Tem, por Aham. exemplo, o da Marina, eu achei muito legal. Junto com cara. o resenha no perfil. O do Franjinha, cara, que é uma edição Franjinha é excelente. lindíssima e Sim. ninguém falou Foi sobre esse indicado material. da HQ Mix, né? Pra mim, um dos mais legais é o do Contra, O do Contra. que ele vira de cabeça pra baixo, né? Tem plágio aí? Tem, Não sei. né? Tem Paulo Jeremias, O Turma da Jeremias, Mônica, O verdade. problema, filme, um dos problemas Astronauta, hoje Astronauta, das publicações infantis é que muitas crianças têm mais acesso aos animes, né? E muitas crianças vêm mais atrás dos mangás. Aí, tipo, fica faltando eles, os meninos também, vir atrás por conta da nostalgia dos pais, dizer assim, olha, o que era legal, era isso aqui e tal, que é as coisas da Disney e da Turma da Mônica. Mas eles saíram bastante, como o Zé mencionou. Na pandemia, um pouco após a pandemia e depois, os quadrinhos, eles sofreram um aumento de preço, mas os quadrinhos infantis saíam pra caramba. Eu acho que a gente mesmo, que tá na vivência do dia a dia, a gente pode perguntar até pros meninos aqui da Panini Ponte, a nível, nosso querido Hugo e o Pântano e o Gerard, eles têm essa vivência dos pais chegarem e dizer assim, eu queria alguma coisa pro meu filho. Qual a idade? 6 anos, 7 anos. E a gente tem essa dificuldade. Mas eu acho que é isso, assim, acho que a nossa função social
como propagar, gibituber, propagar. justamente, divulgar Exato. esses quadrinhos O Zé tem infantis, filho, gente. comprar, Precisa que os ler, materiais comprar, ler, justamente para isso, É. para quem assiste os canais também mostrar pro filho, comprar um Isso. quadrinho pro filho. A gente pode né? até entrar numa discussão de que as crianças não estão lendo, não sei o que, não estão tendo interesse. Mas existe material para atiçar esse interesse? Isso. Existe. E assim, Turma da Mônica e Disney não tem erro. É só aí que você... E outra coisa também legal que a Turma da Mônica tem, são 2 materiais que eu não vejo a galera pegando muito, mas é muito legal, que é aquele, o Almanacão de História, que tem atividades também pra galera que quer ler. Outro também, para crianças menores que estão aprendendo a interpretar texto, tem os 100 palavras, histórias curtas e 100 palavras. E também tem um legal também, que é o Conhecendo Histórias, que, por exemplo, fala sobre história do Brasil. O Darwin, né? Fala sobre ciência. Você sabia, uma coisa assim. Fala sobre geografia, sobre história. A turma da Mônica que é bilíngue, né? Isso, legal também, que tem o sair as edições Ou seja, em espanhol, né? pra gente que... Bom, quer dizer, mas mudou depois. Pra gente que tá na vivência aqui da loja, a gente percebe, até um chamado pras editoras também. Pluralidade de material tem. Não, mas assim, porque o que acontece? O que acontece de você ter um encadernadozinho bonitinho, do Calvin Haroldo, por exemplo, que custa R$90. A gente precisa que é impossível achar. A gente precisa que nas lojas tenha um material que o pai vai chegar assim, não, eu quero introduzir o meu filho, mas eu não quero gastar R$80. Eu quero gastar R$14,90. Eu não sei se ele vai gostar. Então eu acho que falta muito essa porta de entrada. É tanto que a Nívia até estava me falando mais cedo que os álbuns de figurinhas estão sendo essa porta de entrada. Muitas das crianças acabam... O álbum do Chico Bento com o filme. Pô, cara, as crianças acabam indo pro álbum porque é um negócio que chama atenção. E pro pai ali, o álbum é R$9,90, R$14,90, o pacote de figurinha é R$4, vamos comprando ali de pouquinho em pouquinho. Se tiver quadrinhos desses personagens com um preço mais acessível, eu acho que vai ser um negócio bem bacana. Hildo, pensei no negócio. A gente manda carta para as editoras para mandar só quadrinho infantil pra gente. Certo. E a gente vai falar agora só de quadrinho infantil. Douglas Genaldinho, Hildon de Lucas Neto, eu vou de Luluca. Vamos lá? Pronto, vamos lá, galera. Comentem aí também o que vocês acham que gostariam de ver de quadrinhos infantis sendo publicados aqui no Brasil. E se esse formato é um formato ideal para vocês também, né? Até a próxima, galera. Valeu.